Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Fala galera, aqui é Caco Grandino e hoje eu tô de novo na presença da minha amiga Bruna Aleman e para te ajudar a entender tudo sobre o universo das criptomoedas, né, Bru? Vamos! E o que a gente vai falar nesse episódio? Muitos aprendizados. Então, nesse episódio específico, essas outras criptomoedas, né? Porque a gente só falou sobre Bitcoin. Tem duas palavrinhas aqui que eu tô até meio assim. Altcoins, stablecoins. Alt, na verdade, eu tô lembrando do teclado, né? Que a gente para Ctrl Alt Tab. Será? Parece, né? Além do Enter espaço, tem o Ctrl Alt Tab. Eu não então a gente vai aprender. Alt, assim. Eu uso muito, sabe? Porque eu uso duas telas. Então o Alt, Ctrl Alt Tab pra ficar trocando tela, pra ficar... Nossa senhora, gente. Quem usa muito Excel? É muito Excel, o doido de várias planilhas e essas coisas usa bastante. Mas é um assunto bacana, né? Assim, porque não é só de Bitcoin que vivem as criptomoedas, certo? Exatamente. A gente tem alguns outros tipos que a gente vai falar, inclusive porque já se passaram aí 13 anos desde a criação do Bitcoin e hoje existem aí mais ou menos 20 mil opções. Para ser mais exato, 21.662 projetos cripto que estão listados no CoinMarketCap, que é o site que condensa toda a informação de todos os projetos do universo cripto. Bom, mas daí é aquela pergunta que não quer calar. Como escolher a melhor para investir? É sólida, tem alto valor de mercado. Então, o que é isso? Pra que ela serve? É isso? O que é esse valor de mercado? Pra que serve? Compra em alta, compra em baixa, compra uma pequena, compra uma recente, compra uma promissora. Que faço? É sempre muito, muito importante. Assim como você compra uma ação de uma empresa, você tem que entender, né, sobre o que aquela empresa faz, quem que tá na gente, diligência daquela empresa. No começo eu era muito aleatória. Nossa senhora. As primeiras empresas que eu comprei era porque eu gostava. Ai, meu aí às vezes Deus, você vai ver a emoção. Aquela dor de barriga lá da diretoria que muda um, sai outro, muda tudo que tava planejado. Mas o que é importante você saber na hora de investir num projeto cripto? Quando você tem um projeto, por exemplo, listado dentro da Binance, o time da Binance já fez uma avaliação extremamente criteriosa de qual que é o propósito desse projeto, como funciona a criptoeconomia dele, como que são emitidos novos tokens, né, novas criptos. Só para lembrar que o listado são as que estão disponíveis para investir, exatamente, certo? Isso, e a Binance já tem mais de 600 criptoativos para você investir lá. Tá bom. Então já foi feita a peneira, vamos dizer. Exatamente, está listado na Binance, já foi feita uma baita de uma peneira e que traz mais segurança para o usuário na hora de investir em um criptoativo. Mas sempre com a pesquisa, né? Não vai lá né, porque você viu, porque tá subindo, né, o valor dessa cripto, que você vai entrar lá, porque você não sabe exatamente sobre o que se trata esse projeto. Então é sempre bom você ir lá no CoinMarketCap, você vai ter acesso ao site desse projeto. Antes disso, eu até queria que você contextualizasse, mas num parágrafo bem simples. Cada criptomoeda tem um projeto específico? Por que ela surgiu? Qual que é o intuito dela? Tem, né? Os projetos sólidos, né, que vão perdurar, eles têm um propósito muito bem definido. E agora vamos listar então a documentação, né? Na verdade, qual o tipo de informação que eles encontram nesse CoinMarketCap. Exato. Eu vou trazer para você vai puxando aqui pra gente. O White Paper. O White Paper é o documento oficial que os desenvolvedores lançam, né, na hora de colocar um projeto cripto no ar, que explica toda a funcionalidade, qual é o propósito, como que funciona a emissão de novas criptos. Então, é basicamente um resumão sobre o que se trata esse projeto. Daí tem o site oficial da criptomoeda. Que você vai ter mais informações lá sobre a usabilidade, sobre o time de desenvolvimento. Tá bom. O Market Cap. Qual é o volume total, né, que tem presente nesse projeto cripto. Então é importante você saber projetos que têm um market cap, isso fica a dica também. Projetos que têm um market cap muito pequeno, na minha opinião, né, isso é uma opinião pessoal, são mais arriscados, porque se alguém tem, né, em posse uma quantidade muito grande desses criptoativos, impacta demais no preço. Então, se eu puder dar uma opinião mesmo, né, que eu faço. Nossa, eu preciso até ver isso. Eu sempre vou pesquisar ali, eu analiso vários pontos, mas o market cap pra mim é um dos principais.
Preciso até ver isso. Gente, market cap nada mais é do que a capitalização de mercado, tá? Nessa questão. E preciso ver isso, porque tem algumas criptomoedas muito baratinhas que eu comprei, sei lá, $3, mas eu tenho 5 mil. Porque o valor é muito baixo, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado. Será que eu tô concentrada? Que é uma emissão gigantesca, né, dessa cripto. Não, eu tô apostando, gente. Me deixa. É isso. Me deixa, porque eu li lá os papéis. Eu li o white paper. Exato. Papel branco. Source Code. É o código, de fato, do projeto, do protocolo. Tá lembra que a gente falou que o código do Bitcoin é aberto? Tá. Então, qualquer pessoa pode ir lá e pegar e copiar esse código e começar um projeto cripto a partir do código do Bitcoin. Entendi. Então, você vai entender. Isso é mais uma linguagem de programação, a galera que entende ali do TI. Mas quem entende, a gente tem para todos os mercados. Exatamente. Aqui. A gente tá falando com várias camadas. Exato. Blockchain Explorer. Blockchain Explorer. A gente falou isso no episódio anterior. É o site onde você coloca, por exemplo, você fez uma transação, essa transação gerou aquele número que a gente chama de hash. Você pode pegar essa hash e colocar no explorador, né, dessa blockchain, e aí você vai ver tudo o que aconteceu, né, dentro dessa transação, para quem foi, qual foi a quantidade, quando foi o dia, a hora que essa transação ocorreu. Entendi. Então, é onde você, de fato, tem acesso à transparência absoluta da blockchain. Aí tem o volume negociado, que a gente comentou também, junto com o market cap. Tem o total de moedas em circulação. Então, o total que já foi criptografado, emitido. Exato. Como a gente falou do Bitcoin, que tem aí cerca de 19 milhões, ainda tem 2 milhões de Bitcoins para serem emitidos até mais ou menos 2140. Cada projeto cripto tem uma regra de emissão de novos tokens, né? De novas criptos. E por isso que você precisa realmente entender, porque às vezes você vai entrar num projeto que tem uma emissão praticamente infinita, né? E quanto tudo que é infinito, inflaciona. Escassez que gera, né? Aquele negócio. Exatamente. Você tem que se inscrever hoje, porque são 100 vagas e você tem que ser o primeiro. A lei da escassez, gente. Exato. E quando você pega um projeto que tem uma criptoeconomia com uma emissão muito grande de novos tokens, isso acaba acontecendo com a desvalorização, porque quanto mais oferta você tem dessa cripto, menor é o preço dela, né? Consequentemente. Entendi. Bom, e daí, isso daí é muito gerado, que foi o último ponto, suprimento total da moeda, né? Então Exatamente. A gente falou sobre essa questão de escassez. Agora, vamos voltar um pouquinho naquela questão do white paper, que na verdade nada mais é do que esse documento oficial que a gente estava conversando, né? Tem duas mais conhecidas. Vamos pegar esse white paper e as mais conhecidas pra gente entender mais ou menos como ele funciona, tá bom? Esses white papers mais conhecidos é o do Bitcoin e o do Ethereum, né? Sim. Hoje em dia. São as duas maiores criptos, né? A Ethereum tá tentando chegar ali perto do Bitcoin, né? Ainda tem chão, assim. Eu acredito, né? Isso é uma opinião pessoal também, que uma hora a Ethereum vai ter um market cap maior do que o Bitcoin, porque tem mais usabilidade, assim. Tá bom. A gente vai explorar isso mais pra frente. Lembrando só um pequeno disclaimer, né? Principalmente porque elas foram as que mais, vamos dizer, valorizaram em termos, né? Retorno passado não garante rentabilidade futura. Nunca invista antes de você ter a sua reserva de emergência e também conhecer o seu perfil de investidor. E quando você for escolher a sua criptomoeda, todo esse podcast, na verdade, todos os episódios desse podcast, eles são informativos e educativos. Isso não tira você da sua responsabilidade de estudar também. Exatamente. Certo? Onde vai colocar o seu dinheirinho. Faz a sua pesquisa, porque a gente tem que investir naquilo que a gente conhece. Exatamente. Sempre. Bom, quando a gente fala sobre essa questão de escolher uma criptomoeda, né? A gente já trouxe essa questão do white paper, quais que são e tudo mais. O que a gente precisa avaliar para começar a escolher uma criptomoeda? Tirando esse papel do Bitcoin e do Ethereum, a gente vai trazer... Eu tô falando porque, assim, eu durante um tempo, como investidora iniciante da criptomoeda, eu demorei para poder aprender a estudar o projeto das criptos. Então eu cheguei a investir efeito manada. É a pior coisa que a gente faz. A gente toma a decisão Memecoin. Memecoin todo mundo conhece, eu não preciso nem explicar. Mas a gente tem que, né, faz parte do aprendizado passar por essas situações e a gente tomar melhores decisões, né? Exato. E pra vocês verem que mesmo uma educadora financeira, economista, futura internacionalista, gente, olha, ó, não adianta ter um currículo extenso se a gente também age por emoção.
Então vamos lá, a gente precisa avaliar algumas coisas. Primeiro, né, eu acho que é muito importante ver quem tá por trás dessa criptomoeda. Exatamente. Dia que a gente teve alguns pontos, por exemplo, com Terra Luna, né? Sim. Então a gente precisa enxergar quem tá atrás desse projeto, né? Com certeza. Quando você vai, por exemplo, no site, né, desse projeto, muitas vezes nesse site eles mostram quem, né, são as pessoas que fazem parte da equipe, os desenvolvedores, enfim. E também um histórico profissional, né? Por onde que eles passaram, quanto tempo eles ficaram em cada lugar. Então, isso é um tipo de informação que traz um peso, né? Uma bagagem e segurança na hora de você escolher o projeto que de fato você vai investir. Entendi. Agora, o segundo ponto. É muito interessante também a gente ver qual a tecnologia. E eu fico um pouquinho confusa, porque a tecnologia não é o blockchain. Na verdade… Ficou meio… O blockchain é a tecnologia que possibilita o universo cripto existir. Mas cada uma tem a sua tecnologia também? Porque são códigos, né? Então, cada projeto tem a sua usabilidade, tem a sua finalidade. Então, a blockchain é onde fica, né, registrado todas as movimentações, né? Onde são gerados novos tokens. Mas, de fato, quando você cria um novo código, você vai criar, né, uma especificidade para aquilo, uma utilidade para esse projeto. E o último ponto pra gente poder avaliar, que os outros nós já comentamos, eu trouxe aqui levar em consideração o perfil de investidor. A gente tem criptomoedas que são consideradas mais seguras, vamos dizer, numa questão de estabilidade, e tem aquelas que você pode arriscar um pouco do seu dinheiro, porque num perfil agressivo a gente arrisca em determinados produtos, né? Sim, você pega uma parcelinha ali do seu rendimento pra você poder… E acho que cripto também é assim, né? Eu, pelo menos, faço essa estratégia. Tem algumas que eu analiso, olho, o pessoal tá falando agora, então ela cresce. Daí você vê que você vende mais no curto prazo, vamos se dizer, e tem aquelas de longo prazo, certo? Exato. Quando você vai pensar nessa questão, né, de comprar um criptoativo para vender ele, é sempre importante você estudar também uma parte técnica, né, que a gente chama de trade, para entender se, né, é o momento certo de vender, é o momento certo de comprar, que são decisões que você tem que tomar sempre de cabeça fria, tá? Isso que a gente falou do efeito manada, às vezes, um projeto tá subindo o valor assim absurdamente, ele sempre tem uma correção, né, Bru? Aqui no mercado de ações, toda ação que, né, estoura muito pra cima, ela vai ter ali uma correção para depois ela continuar o caminho saudável e crescendo a longo prazo. Então, é importante você tomar a decisão de cabeça sempre fresca. Sem emoção, sempre na razão. Tá bom. Porque de razões e emoções, eu ia fazer uma piada, mas tudo bem, né? Ele quer trazer… E cedo ou tarde você vai investir no universo cripto também. Eu não sei se ele queria trazer alguma coisinha assim, ou dar aquele conselho de pai, né? Que também, quando faz razão e emoção, sempre traz conselho de pai também. Sim. Bom, vamos falar então sobre a primeira criptomoeda, sobre as altcoins, o primeiro grupo de criptomoedas. Sim. É melhor assim. A gente considera, Bru, uma altcoin todos os criptoativos que não são o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin… tá todo mundo na mesma vala. Exatamente. Mas todos os projetos com uma determinada usabilidade que não são o Bitcoin são chamados de altcoin. O Ethereum, por exemplo, é uma altcoin. E a maior, inclusive, né? Engraçado, porque ele tá ficando muito grande, né? Tá, porque ele foi muito bem desenvolvido, assim, um projeto, o criador é um gênio da computação e que, né, colocou uma usabilidade que ele desenvolveu os contratos inteligentes na rede Ethereum. Então, entendi. Isso a gente vai falar mais pra frente, mas faz com que o projeto em si seja extremamente adotado, né, por uma quantidade muito grande de pessoas, o universo DeFi também, que tem se expandido muito. Então, é super importante você entender, né, de fato, qual que é a usabilidade desse projeto. Então, se a gente escutar falar investir em altcoins, é Bitcoin. Não, são todas as outras menos Bitcoin. É você não ter Bitcoin. Exatamente, mas tem um outro tipo também, Mas Bru. por que tem essa divisão, assim? Na minha carteira, olha, eu tenho Bitcoin, altcoin… Legal. E stablecoins. Então você tá diversificada, né? Tô você já tem um pouquinho… Exatamente. Isso é legal também, Bru, que a gente acabou de falar, né? Que altcoins são todos os projetos cripto que não sejam o Bitcoin, mas a gente tem as stablecoins também. E o que seriam as stablecoins? São os criptoativos atrelados a um ativo real, ou seja, ao dólar, ao ouro, ao petróleo, e que tem ali, né, uma volatilidade um pouco menor, né? Porque ele vai acompanhar esse índice. Então, é uma forma também de você fazer o que a gente chama de hedge, que é, né, segurar um pouco a volatilidade da sua carteira. Então, em determinado momento que você vê que o mercado está um pouco mais agressivo em questão de volatilidade, você pode escolher pegar parte da sua carteira cripto e converter novamente, por exemplo, para o dólar, né?
nada mais é do que aquela operação que quando as pessoas estão começando a investir, elas ficam confusas, né? Porque você tem o Bitcoin e você tem aquele USD, né? As pessoas e é isso que é o stablecoin, então, né? O stablecoin, ele pode ser. Ele é exatamente uma moeda lastro. Estável. É um lastro. Então, por exemplo, para você emitir, eu quero emitir $1 cripto, eu tenho que ter uma reserva de colateral. Então, eu tenho que provar que eu tenho, sei lá, eu quero emitir $1 bilhão em cripto. Eu tenho que ter essa reserva de dinheiro, porque eu vou, né, literalmente transformar isso num ativo digital, que seria o dólar cripto, a stablecoin. Não, e isso volta no nosso primeiro episódio, porque quando veio o padrão ouro, na verdade, né, essa questão de padrão ouro e também o dinheiro em moeda, quando a gente teve aquela questão nos Estados Unidos, quando começou o papel a moeda um pouco mais recente, na verdade você só podia emitir o dinheiro na quantidade que você tinha de reserva de ouro. É exatamente o mesmo conceito. Só para explicar para vocês o que é esse lastreado. Isso daqui vai seguindo o mesmo conceito. Isso que você falou já serve muito de exemplo para as stablecoins que são atreladas à moeda fiduciária, ou seja, ao dólar, ao euro, ao Libra. ien, a Libra. A gente quer aquelas que custam mais caro. Ou as que pelo menos fiquem mais estáveis, né? Que não se desvalorizam ao longo do tempo. Mas o dólar acaba sendo a moeda de reserva de valor ainda mundial, né? E tem também projetos cripto que refletem a volatilidade do ouro. Então você pode se expor, né, dentro do mercado cripto ao índice do preço do ouro. Então, e tem aquelas também, a gente falou sobre ouro, dólar, libra, enfim. E além disso, tem aquelas stablecoins que são atreladas a outras criptomoedas. A gente falou sobre dólar, libra, ouro e outras relacionadas a outros projetos de criptos, né? Exatamente. Então, como a gente falou que tem, né, esse mecanismo de atrelar um colateral, a gente falou do dólar, eu quero emitir $1 milhão, eu tenho que ter Mas você tem $1 milhão em ouro? Se você tiver, você compartilha? Eu compartilho. Não, dá 5%. Eu sou daquele que quem divide multiplica também. Mas como a gente falou que, né, nessas stablecoins atreladas a moedas fiduciárias, atrelada ao ouro, eles têm esse colateral. No caso dessas stablecoins que são atreladas a criptoativos, o colateral é o próprio criptoativo. Mas você fala, mas o criptoativo ele não tem uma volatilidade um pouco maior, às vezes ele tá mais caro, às vezes ele tá mais barato. Como é que você regula esse colateral para ficar sempre, né, no mesmo nível da emissão que você fez dos dólares? Tem um mecanismo que seria dentro de um contrato inteligente que ele vai fazendo a queima ou a emissão de novas criptos para poder manter esse colateral sempre regulado. É o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Tá. Não, e até tem uma vantagem relacionada a stablecoins, né? Vocês devem estar perguntando, mas por que vocês estão falando disso? Por que é tão importante? As stablecoins, elas podem ser usadas para pagamentos diários, né? Sim. Então, você consegue... a troca financeira, ela é simples, né? Ela é mais simples porque o Bitcoin ainda tem, né, essa questão da volatilidade ser um pouco maior. Então, o que você vai pagar hoje, né, num mercadinho com Bitcoin, às vezes o próprio comerciante pode não aceitar, porque ele fala, eu vou pegar um ativo que amanhã pode estar valendo mais ou menos. Ele prefere uma coisa que fique mais estável. Então, sim, as stablecoins podem ser mais usadas para esse tipo de pagamento. Entendi. E acontece também, lembrando vocês, elas também têm essa troca de uma carteira de criptomoeda para uma outra pessoa. Você pode enviar, você pode pagar, certo? Sim, todas exatamente. Todas as transações, elas são feitas normalmente. Exatamente. Como eu posso transferir um Bitcoin para Bru, eu posso também transmitir $1, $10, $50. E o mais legal, sem a necessidade de um intermediário. Adoremos. Não gostamos de intermediações. Agora tem um ponto super importante. Você falou uma palavra, né? Hedge. Então a gente vamos entrar nesse assunto. Vamos explorar um pouquinho. Eu sei que nesse assunto eu fico guardando aqui as palavrinhas e puxando a orelha dele, tá bom, gente? Pode deixar. Eu puxo a orelha dele. Mas, ele soltou o head, eu falei, deixa ele soltar e depois eu puxo de volta. Mas eu já soltei, já sabendo que você vai explicar muito bem pros nossos ouvintes aqui da Mix o que significa head. Putz, sabia que é difícil explicar o que é head. É uma proteção, né? Não, é que é difícil explicar o head, na verdade, porque ela não é uma operação
simples ou diária da grande maioria dos investidores. Sim. Né? Então, por exemplo, uma estratégia, nós né? entendemos assim, um hedge de dólar. Então, o que acontece? Você compra uma soja num determinado valor, você não sabe se ela vai subir ou descer, ou você tem determinada expectativa de subir ou descer. E você, quando você vai fazer essa compra, todo mundo sabe que a soja é negociada em dólar. Sim. Né? E para você não correr o risco de perder dinheiro, você vai falar assim, bom, eu vendi para um determinado preço, mas eu corro o risco de cair. O que eu faço? Eu faço uma operação que vai me custar um pouquinho a mais, mas para travar o preço do dólar, para que eu garanta receber minimamente aquele determinado valor. Entendi. Muito Consegui. bem explicado, Bru. Eu tenho que trazer nos meus termos, né? Que é na soja. Não, eu deixo o Caco trazer nas criptos e o meu é agrário. Olha, a gente tá falando do agrário com a tecnologia. Mas o que é legal é que é um mecanismo de proteção também, né, Bru? Uma estratégia de proteção. Exatamente. Pra você realmente não perder dinheiro, você garantir aquele mínimo, né? E que você consiga, assim, porque na verdade, é a proteção contra essa instabilidade, esse sobe e desce. O que você falou, acho que também vai um pouco em encontro com a minha estratégia de investidor. Então, eu tenho a minha carteira com, né, basicamente, eu invisto mais em Bitcoin e Ethereum e tenho dólares também. Mas eu tenho proporções, né, da minha carteira em Bitcoin, uma proporção em Ethereum. E quando eu sinto que o mercado tá mais volátil e eu tô vendo que pode ter uma tendência de baixa, ou seja, os criptoativos perderem um pouco de valor de mercado, eu faço justamente uma troca de parte dos meus criptoativos para dólar para manter a minha carteira mais estável. Isso e aí, no momento certo que eu vi, acho que estabilizou, tô vendo sinais ali que, né, o mercado vai começar a melhorar, aí eu volto pro mercado e, né, faço de novo a migração dos meus dólares pros criptoativos que eu acho que podem se valorizar ao longo do tempo. Ai, vivendo e aprendendo. Mas eu tô aprendendo muito com você, Bru. Será que você pode me ensinar, assim, eu vou finalizar aqui, daí depois, será que você pode me ensinar, então, a pegar essas stablecoins como hedge? Com certeza. Ó, e também tem uma forma muito legal que pra quem tá ouvindo a gente aqui ainda não abriu a sua conta na Binance. Exato, vamos lá. Primeira coisa, vamos trazer os recados devagar. Primeiro, se você ficou com dúvida, você pode mandar também a sua dúvida no WhatsApp da Mix, no 11 98180 1000, primeiro lugar. Segundo lugar, entrar no site da Mix e ver toda a promoção que tem disponível no momento que você estiver escutando esse podcast. E lá a gente tem uma página exclusiva da Mix com a Binance, né? Do CryptoMix. E agora você, estudos e como abrir a conta. Pra você abrir uma conta, você vai lá no link da bio da Mix, né? Vai clicar ali naquele linkzinho que a gente deixou lá, vai colocar o nosso código CryptoMix, tudo junto, tá? E cripto se escreve com I, no caso de CryptoMix, que você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação. Exatamente. Olha que maravilha. Não esqueça de visitar a nossa página da Mix para saber se essa promoção ainda está vigente. Isso. Tá bom? Com certeza. E lembrando, né? Só aquele lembrete gostosinho que eu gosto, antes que eu puxe a orelha de vocês. Todo o material é informativo e educativo. Exatamente. E também retorno passado não é garantia de retorno futuro. Faça a sua própria pesquisa. Exato. E invista naquilo que você conhece. Exatamente. Bora então, que a gente vai estudar mais. Você vai me ensinar aqui sobre o hedge das stablecoins. Eu vou te mostrar a minha big carteira com altcoins, stablecoins e Bitcoin. E a gente se vê no próximo episódio, certo? Fechado, Bru. Até terça que vem. Até, beijo. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.